Sejam bem-vindos, bom dia. Vamos ter a nossa semana, né? Esse mês de julho se comemora também o mês do comportor. Amém? E a divisão sul-americana trouxe uma temática, né? O precursor. E aí essa semana eu vim conversar com você baseado nesse livro que eu comprei. Eu vim aqui domingo para comprar um livro desse, mas não tinha ninguém para me vender. Aí eu tive que ir noutra fonte comprar, né? Mas é assim mesmo. E aqui, deixa eu dar o sumário para você do estudo. Tem alguém aqui entre nós que tem esse livro? Você comprou? Então, se você não tem um desse, não comprou, se o pastor comprou, por que não vai não comprar, né? Então desguarda, traga para cá, coloca na mão, que nós vamos usar o livro. Então, busque aí o seu livro. Você que me escuta aí, que eu espero que essa mensagem chegue ao Iapoque, ao Betelgeuse do lado de lá, né? Pega teu livro Desejar Tuas Nações, lançado pela CPB esse ano. Compre, pague, escreva seu nome, igual eu fiz, ó. Escreva seu nome, coloca a data e caneta para cima nesse livro. Nós vamos estudar o capítulo 10 essa semana. É a voz do deserto. E nós dividimos esse estudo. Esse estudo daria para ser dividido em 50 partes. Só o capítulo 10, mas a gente dividiu só em 4 partes. Tá bom? A primeira parte é o chamado. A segunda parte é a preparação 1. Terceira parte, preparação 2. Quarta parte, ministério. Então, hoje eu vou falar sobre o chamado. Amanhã, preparação 1. Depois da manhã, preparação 2. E sexta-feira eu falo sobre o ministério. Ok? Tranquilos? E o texto-chave, eu quero que você abra aí sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E aí você já sabe, faz um bom tempo que eu não venho aqui fazer semana de oração, né, meu assistente? Tu também não pede? Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Aí você fala, pastor, toda vez você bota a culpa só em mim. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Lucas capítulo 1. E eu quero ler com você esse texto aqui, ó. Lucas capítulo 1, versículo 76. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Ok? Lucas, capítulo 1, 76. Bem-vindas. Pega seu livro Desejar Tuas Nações. Se você não comprou, compre. Lucas capítulo 1, versículo 76. Quem achou? Diz amém. Amém. Minha Bíblia diz assim: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Aqui está a ênfase de hoje. O tema de hoje é o chamado. Essa é a temática de hoje, é o chamado. Eu vou fazer você dar uma olhada aqui e aí a gente vai ler alguns trechos do livro.
Desejar a todas as nações, capítulo 10. Aqui no capítulo 10, no meu livro que eu comprei ontem, é a página 46, né? Pastor, qual é a ênfase aqui hoje? 3 palavras-chave que eu gostaria de colocar após o chamado. Então, eu fiz aqui, ó, anotei aqui atrás do livro, ó, dica para você fazer. Escrevi aqui atrás as 4 partes do livro. A primeira parte, que é hoje, é o chamado. O chamado, ele está vinculado a 3 palavras-chave. Deus fez um chamado para esse menino. E aí está vinculado a 3 palavras. A primeira palavra é família. Anota porque vai cair na prova. Sempre essas semanas que eu vim aqui, venha com o seu caderno, desconfie do seu cérebro, né? E pense. Primeira palavra é o quê? Me ajuda. Família. Segunda palavra, propósito. Terceira palavra, identidade. Para que exista um chamado, sempre tem uma família envolvida, sempre tem um propósito e sempre tem uma identidade. A ordem dos fatores não altera, mas se você voltar aqui atrás, agora na primeira parte do desejado, Ellen White começa dizendo assim: o precursor de Cristo veio do meio de fiéis de Israel. Zacarias, um sacerdote já idoso, sua esposa Isabel, eram ambos o quê? Me ajuda? Justos aos olhos de Deus. E a sua vida tranquila. A luz da fé brilhava como estrela no meio da escuridão. Esse casal piedoso recebeu a promessa de um filho que iria diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Família. Família. Talvez você não veio de uma família de fiéis. Ok. Mas pode ter certeza, todo chamado vem de uma família de fiéis. Mas fala, agora eu não entendi nada, pastor. Pois é. Se você não veio de uma família de fiéis biologicamente, você veio de uma família de fiéis adotiva. Viu? 1 João 3,1 está o início da sua família. O que está escrito em 1 João 3,1? Eu acho que você devia saber de cor já esse texto, né? Meus comportores do curso Transformar. 1 João 3,1 diz o quê? Procura aí no texto, na Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 1. O que eu quero dizer aqui é que se você agora, olhando para a sua família dentro de casa, você não vê fidelidade, se a sua família é diferente da família de João Batista, não se desespere. 1 João 3,1. O Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amém? Veja quão grande amor nos tem concedido quem? O Pai. E agora o Pai chama você. Ele chama você para ser filho dele. Isso é fácil da gente entender. E também é fácil da gente esquecer. Quando a gente recebe um chamado, a gente também recebe uma filiação. João Batista vem de uma família de fiéis. Mas você talvez, igual eu, não venha de uma família de fiéis em Israel. Meu pai não tinha nada a ver com fidelidade. Mas nem por isso não fui chamado. Então, se você olha para o seu passado e a sua família não te dá entendeu? Esse apoio no teu chamado, então você é filho, você se filia a Deus.
Pastor, quem é que tem que se filiar a Deus? Todo mundo. Todo mundo. Aqui está a importância do chamado, a sua filiação. Da onde você veio? Ellen White vai começar a traçar a vida de João Batista e ela pontua justamente isso, o pai e a mãe. E aqui, nesse primeiro momento, ela vai trazer Zacarias. Zacarias vai para Jerusalém. Agora, para você perceber que João Batista era mais filho de Deus do que de Zacarias. Ele vai para Jerusalém e aí ele vai ministrar, está aí o verso, e aparece um anjo. E o anjo estava como? Aí no segundo parágrafo, ele estava à direita do altar de incenso. Eu estou no desejado. Ele estava à direita do altar de incenso. Então, o que é esse momento? O altar, ele ficava no centro do santuário. É interessante assim, se você entrava, você passava pela primeira porta, aí você entrava no pátio do santuário. Aí tinha o altar do holocausto, aí tinha uma bacia, e aí você entrava numa segunda porta. A primeira porta chamava o quê? Segundo a tradição. Alguém já viu você falar disso? A primeira porta chamava caminho. Aí a segunda porta chamava a verdade. E aí Zacarias, ele era sacerdote, então ele tinha acesso à segunda porta. E aí, quando ele entra na segunda porta, à direita está uma mesa com os pães da preposição, à frente está o altar de incenso, que está exatamente na frente da cortina, que atrás da cortina deveria estar, mas na época dele não tinha. Mas atrás da cortina estaria a Arca da Aliança, e em cima da arca a presença de Deus, era o Shekinah. E aí na esquerda dele tinha uma luz, tinha um candelabro com 7 lâmpadas. Então imagina, ele entra e ele vai ministrar ali. E ele está agora diante do altar de incenso. Esse altar de incenso, ele representa as orações dos santos. É por isso que a Ellen White ela vai colocar que a vida toda Zacarias orou pela vinda do Messias, do Redentor. E agora ele está diante do altar. E agora ele está intercedendo para que a oração dele, a oração de todo Israel, seja respondida. Suba como um incenso suave. Amém? Esse incenso, ele vai alcançar ao compartimento do Santíssimo e ele vai dar perfume. Porque naquela época, eles jogavam sangue nessa cortina na frente do altar. Então esse cheiro era para defumar a cortina, para não ficar o santuário fedendo sangue. Entendeu? Então esse incenso, ele subia e ficava defumando a cortina. Ok? Aqui tem todo um simbolismo. Tem todo o simbolismo. O principal deles é que as nossas orações defumam o sangue que a gente derrama. Amém? As nossas orações nos alegram o coração. E aí agora ele está alegrando, no caso, o ambiente. E nesse processo, ou seja, aparece um anjo. E o anjo está do lado de cá. O anjo está à sua direita. E aí o anjo fala para ele que ele recebeu uma bênção. E que ele, daqui 1 ano, ele vai estar com o filho no colo. Só que ele não acreditou. Aqui Ellen White pontua essa questão da falta de fé, eu quero falar da falta de fé, depois o menino em si. Lá na frente, ela diz o seguinte: por um momento, o idoso sacerdote se esqueceu de que aquilo que o Senhor promete, ele é capaz de cumprir. Que contraste entre a sua descrença e a fé manifestada por Maria.
E a resposta dela ao anúncio do anjo que foi: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aqui é a primeira ênfase que eu gostaria de dar para produzir alguém com um chamado. Ou seja, para a pessoa com chamado nascer. E Ellen White, ela fala assim: Deus fará pela pessoa que crê aquilo que o poder humano não pode fazer. Então, o menino não tinha nem aparecido. Os dois estavam velhos. Aos olhos humanos, impossível ter um menino. E agora, esse homem recebe uma promessa. Foi por meio da fé, diz Ellen White aqui embaixo. Foi por meio da fé que o filho da promessa foi dado. Da mesma maneira, é por meio do que, gente? Da fé, que a vida espiritual nasce. E que Deus nos capacita para fazer obras da justiça. Esse aqui é o meu primeiro apelo para você. A fé. A sua filiação com Deus vem através da fé. Ou seja, pastor, a minha família, ok, mas agora eu vou nascer para Deus. Eu vou nascer de novo. E isso acontece através da fé. Enquanto eu lia isso aqui, eu lembrei do dia que eu tive esse encontro com Cristo. Que eu já contei várias vezes para vocês. E agora está até no YouTube. Mas como é possível alguém nascer? Espiritualmente falando. Como é possível alguém nascer? Eu estava pensando sobre isso essa semana, esses dias, e falando com meu papai sobre isso. Zacarias, ele tem uma criança a partir do nada, ou seja, de nenhuma possibilidade para que essa criança... Isso é tu. Tu não tem nenhuma possibilidade por si mesmo de nascer. Isso precisa ter fé. Eu lembro que quando eu cheguei no nível de caos, assim, extremo, aí eu estava pronto para nascer. Qual é o maior caos de uma planta? Qual é o momento de maior caos de uma planta? Você sabia que as plantas, quando vem o inverno, elas acham que vão morrer? Sabia que as plantas, quando vem o inverno, elas acham que vão morrer? Aqui no Brasil não tem inverno, né? Mas se você for em lugares que tem inverno, lá nos Estados Unidos, em algum outro local, elas percebem que vão morrer e aí elas perdem as folhas todas. É o caos, irmão. Perde as folhas todas, ficam secas, não é assim? E o que mais? Aí passa o inverno. Elas estão ressecadas. E aí vem uma outra estação. Qual a outra estação? Depois do inverno vem o quê? A primavera. Na primavera, elas dão flores. E as flores, na maioria das árvores, dá o quê? Semente. É ou não é verdade? Por que dá flor e dá semente? Porque elas acham que elas não vão viver mais. Então elas precisam renascer. Elas precisam nascer em outro lugar. E aí elas soltam sementes. A semente é o maior caos de uma árvore. Pequena, indefesa, e que ela tem que ser podre. Ela tem que ser apodrecida para depois ela... Olha que coisa fantástica. Cristo falou, se a semente não morrer, ela não pode
Aí ele falou assim, se eu não morrer, eu também não posso dar vida para vocês. Mesma coisa a vocês. Se vocês não morrerem, vocês não podem nascer. E se vocês não puderem nascer, vocês não estão filiados com Deus. Aqui está o segredo do início de um chamado. E foi isso que aconteceu comigo, e isso aconteceu com alguns aqui. E se não aconteceu, passe a acontecer antes de o pôr do sol. Porque a morte acontece pela fé. É quando eu me esvazio de mim mesmo, olho para mim e vejo quem realmente eu sou. E eu vejo que o que eu sou está podre. E aí eu me entrego para nascer de novo. É por isso que Ellen White ela fala: a vida espiritual é por meio da fé que a vida espiritual nasce. E depois que nasce, aí Deus nos capacita para realizar a sua obra. Então, aqui acontece o nascimento. E agora eu imagino que Isabel, grávida, de repente, né? Depois de uma noite de alegria. Há quem diga que o maior prazer das pessoas seja esse. E eu acho que é esse, fazer amor e comer. Comemorar e fazer amor. Não tem uma coisa melhor. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o nascimento sempre vem depois do amor. Ah, pastor, mas quando eu nasci, não teve amor. Você não nasceu lá, no dia que você nasceu. Você nasceu no Jardim do Éden, no dia que Deus te criou. Porque quando você aceita que você é filho de Deus, você volta ao Jardim do Éden. E eu gosto de pensar nisso. Porque Deus, o que é assim, ó, um dia eu ouvi uma frase, eu não sei o que você vai pensar, mas não é minha, mas alguém disse assim, numa metáfora, num símbolo, ele diz assim: o orgasmo de Deus é criar, é fazer nascer, é dar a vida. Ou seja, o ato de Deus de maior alegria para ele é dar vida. E ele faz isso por amor. Os anjos, todos os seres criados, é amado por Deus no nível. Nós somos amados por Deus no nível 2. O que a gente tem o que a gente recebe do amor de Deus, os anjos não entendem. E ela fala isso bem aqui. Não sei se é aqui ou se foi lá na meditação que eu li hoje. O que a gente sente do amor de Deus, os anjos não entendem. É um negócio assim, outro nível. Agora você nasceu através do amor. Você está cheio de amor. Tem que acreditar nisso. E agora Isabel, ela passa os meses, o menino nasce. Amém? Sempre nasce. Todos os chamados nascem. Ninguém é abortado. Ah, pastor, mas eu achei que eu tinha nascido. Eu acho que eu fui abortado. Você não foi abortado. Ninguém foi abortado. Todo mundo nasce. Amém? Eu gosto de pensar nisso. Eu nasci, eu estou vivo. E eu nasci por amor. Através do amor. E eu vivo pelo amor. Ah, mas eu não me sinto amado pelas pessoas. Não interessa. Eu sou amado por Deus. Ele é meu pai. E se ele é meu pai, ele me ama, ele já é a maioria. Amém? Isso me dá uma autoestima. Eu de olho no espelho. Bonitão, né? Filho do Deus vivo. Amém? É eu purinho. Né? Você nasceu, irmão. E agora, quando você nasce, agora o menino nasceu. Engraçado que quando nasce, Lucas sempre narra uma música. Maria cantou e Zacarias também cantou. Quando você nasceu, Marcelo, os anjos cantaram. Duvidar se nasceu esses dias aí, né? Essas semanas aí atrás. No dia que você nasceu, os anjos cantaram. Pastor, mas eu acho que eu não nasci ainda, então trate de nascer. Né?
Pastor, como é que eu faço para nascer? Já expliquei. Morre, trem. Porque até o ar que você respira está tomando de alguém. Né? Então, morre, tudo que tu é, bota na terra, né? Enterra. Porque o que tu era até aqui não vale nada. Agora que tu vai prestar. E agora esse menino nasceu, o pai recebe o menino, e agora verso 68 do capítulo 1 de Lucas. Olha que eu estou falando da família agora, viu? Faz esse negócio me mostrar a hora aí. Quem achou? Lucas capítulo 1, família. Tudo isso eu estou te mostrando um ambiente que prepara alguém para o chamado. É a família. Verso 67 é a introdução. Zacarias, pai de João. Como que ele estava, amigo? Cheio do Espírito Santo. Faz o quê? Profetiza. O menino nasce, ele está no colo, ele é levado ao templo. E agora Zacarias, ele profetiza sobre o menino. Amém? Amém? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia para com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então agora ele com o menino na mão, no colo, ele olha para quem? Para o céu. E ele adora, ele louva, ele canta. No primeiro momento, ele com o menino no colo, ele olha para o céu e ele faz uma retrospectiva. Só que antes dele fazer a retrospectiva, ele fala assim: Deus já nos redimiu. Amém. O verbo está aí, ó. Nos visitou e redimiu. Só que não era o que estava acontecendo, visivelmente. Eles ainda eram escravos, eles estavam em Roma. Roma, você não tem noção o que é ser escravo, você está no Brasil. Mas eles não eram, assim, satisfeitos, digamos assim, com o ambiente onde eles estavam. Mas quando ele recebe a promessa, o filho da promessa nasce, está vivo, e ele já crê que já aconteceu. Nós precisamos dessa fé, irmão. Nós precisamos dessa fé. Essa fé vai chegar a você, mas se você estiver vivo. Gente morta não tem essa fé. Depois que ele exalta Deus, ele fala que já aconteceu, que Deus, aí ele faz a retrospectiva, desde Abraão, sempre Deus prometeu e Deus cumpriu, e ele exalta, ele adora, ele fala que ele já está livre. Aí ele olha para quem? Para o menino. Então primeiro ele olha os olhos para o céu, e depois ele olha para o menino. E agora ele dá um propósito para o menino, quer dizer. Ele dá um propósito para o menino. E ele fala: você, tu menino, em algumas Bíblias, será chamado o quê? Profeta do Altíssimo. Agora você é o profeta. O menino estava no colo, o menino não entendia nada. Mas ele profetiza na cabeça dele. Esse é a segunda parte da nossa conversa aqui. Quando nós olhamos para o texto, eu gostaria de ler uma citação, que é o propósito. Está aqui embaixo. O texto diz assim, Ellen White, ela fala assim, depois que ela vai trazer esse verso do menino, profeta do Altíssimo, que ele ia fazer, ela diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Viveu aonde? No deserto, até aparecer publicamente a Israel. Atenção, Deus havia chamado o filho de Zacarias para maior
obra já confiada a seres humanos. Aqui está o propósito. É a maior obra já confiada a alguém. Eu li isso várias vezes. Eu fiquei pensando, poxa vida, a maior obra confiada a um ser humano. Deus deu a quem? A João Batista. O Espírito de Deus estaria onde? Com ele, se as instruções do anjo fossem obedecidas. Se obedecesse às instruções do anjo. Agora o menino nasceu. O menino está vivo, está nas mãos de Zacarias. Agora Zacarias entrega para ele um propósito. É incrível isso aqui, porque agora Ellen White vai falar o perfil do propósito. Então, qual é o tipo de gente que tem que ser para que essa obra realize? Então, assim, ó, quando Deus entrega um propósito para você, Ele mostra o padrão que você tem que alcançar. Antes de você realizar o propósito, é óbvio. Então, Ele te chama, te faz nascer, mostra o padrão. Depois Ele te prepara. Amanhã eu vou falar preparação 1 e depois preparação 2. Mas aí Ellen White vai trabalhar o perfil. Qual é o perfil, pastor? Olha o foco aqui, ó. Próximo, bem no finalzinho, no 47. João Batista devia trazer luz de Deus às pessoas e convencê-las da sua necessidade da justiça de quem? De Deus. As pessoas estavam nas trevas e ele deveria convencer essas pessoas que elas estavam nas trevas. Isso é um absurdo. Como que alguém no escuro precisa ser convencido que está no escuro? Fico louco com isso. Você está no escuro. E aí você tem que convencer, você tem que argumentar, você tem que vender para ele a ideia de que ele está no escuro. Pastor, aqui assim não precisa o senhor me convencer quando eu estou no escuro. Pois é, mas as trevas espirituais é diferente. Elas são mais densas. São tão densas que ele nem sabe que ele está no escuro. Está muito claro isso aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, convencer as pessoas da justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? É a luz. As pessoas ser convencidas. Segue. Um mensageiro assim precisa ser santo. Precisa ser totalmente separado do mundo. O texto diz, um templo onde o Espírito de Deus, página 48, agora lá em cima, pudesse fazer o quê? Habitar. Toma nota disso. Risca, escreve, fala, eu entendi quem eu tenho que ser. Diz Ellen White, devia ter boa saúde. A última vez que eu vim aqui, numa reunião, Cristo me deu um presente para melhorar a minha saúde. Estou aqui, ó. Tá vendo? Precisa ter boa saúde. Precisa ter mais o quê? O que está escrito aí no texto? Precisa ter mais o quê? Fala para mim. Vamos ler junto essa frase. 1, 2. Ele... É para isso que você está com o livro na mão. Ele devia ter boa saúde e força mental e... Então você percebe o padrão. Tem que ser saudável, tem que ter força, tem que ter capacidade para agir. Tem que ter força o quê? Mental. E tem que ter força espiritual. Por essa razão, era preciso que controlasse, número 1. Cadê teu livro? Cadê o teu? Eu não tenho. Hã? Eu comprei, mas eu tive. Vai. Esse te digo hoje. Eu comprei o meu, mas eu uma freguesa dele pra comprar o. Moço, você tem que dar um lipa na mão de cada um aqui, ó. Cadê Ronildo, meu líder? Viva! Olha, isso é problema dele, dá o outro. Bora, irmão! Acorda, pega o livro!
Coloca na mão de quem não tem. Dá aqui pra ela aqui, ó. Bora. Atenção, olha aqui. Se amanhã eu vier aqui, se eu não tiver com o teu livro, vai ver o que eu vou fazer contigo. A minha mão é 5.000 toneladas. Não, cada dedo meu pesa 1.000 toneladas. Plantar a mão em você, irmão. 5.000. Por essa razão, diz ela, era preciso que fizesse o quê? Número 1. Controlasse, número 1. Apetites e paixões. Esse é o padrão. Autocontrole. E a gente estraga a nossa vida nesses dois níveis. Apetite e o que mais? Paixão. Apetite e paixão. Eu não sei o que você vai fazer com essa mensagem. Mas você tem que nascer de novo. Porque do jeito que está, não dá. Esse negócio de apetite é interessante. Isso. Esse negócio de apetite é interessante. Ele já está treinado. Ontem ele já palestrou comigo. Ou não, domingo. Ó, o que é apetite? É coisa que a gente come. Não, apetite é qualquer coisa que você come. Só que o seu corpo obstinado, o seu corpo não pode ser satisfeito de acordo com o que ele quer. Ele não pode mandar em você, esse estômago seu. Ele não pode mandar em você. Paulo diz, tem gente que tem por Deus o ventre. Aqui é o problema. É quando a pessoa for tomar uma decisão, ele é guiado pelo ventre. Ele tem que controlar isso aí. Tem que controlar isso aí. Você entendeu? Ah, mas eu não gosto. Você não tem que perguntar se você gosta ou se você não gosta. Você está sob controle do Espírito. Quem é que tem que gostar? Ele. Como é que eu sei qual é as coisas que o Espírito Santo gosta? Uai, o que ele criou. Simples. O que ele não criou, ele não gosta. Então, vá fazer uma análise das coisas que ele gosta e o que ele não gosta. Para isso você tem que controlar. Ah, pastor, mas quer dizer que aí eu vou ter que deixar, vou ter que comer, vou ter que... Irmão, melhore a vida. Outra coisa, paixão. Apetite é aquilo que entra no estômago. Paixão é aquilo que você sente, aquilo que entra na sua mente. Paixões. Moço, paixão, o estômago também vicia, só que as paixões viciam mais. Então todas as paixões são viciantes. Todo vício, ele começa no nível e ele tem que ser aumentado. Aumentado. Tem gente que é apaixonado por mentir. E aí ele começa no nível de mentira, e aí mente mais um pouquinho, mente mais. É incrível. Daqui a pouco tá mentindo aos caminhões, porque uma mentira começa... tem gente que é viciada em mentira. Essa semana eu conheci alguém que é viciada em ansiedade. Ela precisa de ansiedade. E aí, cada dia, ela tem que aumentar a ansiedade dela. E aí aumenta. Aí vem um pânico, vem um negócio. Aí eu falei, para de vício! Ai, como, pastor? Acabou. Vai. Pastor, a mente do apaixonado, vocês falam que é a mesma situação que um viciado. É isso. É a mesma. É exatamente o que eu estou falando. Tá demente. Porque ele não tem noção da realidade. Ele não tem noção do perigo, tem noção. Isso é paixão.
é você se desvincular da realidade, daquilo que é real. Esse é o padrão que Deus quer que você tenha. Eu estou falando do propósito em relação ao perfil para ter o propósito. E aí, ela vai trabalhar isso com mais detalhes. Ela fala assim, ó, no tempo de João Batista, havia demonstrações de ganância por riqueza, que tem a ver com o estômago. Porque tudo que a gente ganha é para dar para o estômago. Todo o dinheiro que você ganha é para quê? Para comer. Não tem outro motivo para você ganhar dinheiro. Não tem não. Pode ter certeza que eu estou falando. Lembra da história que Jesus fala de um maluco, fazendeiro, que fez uma grande colheita, fez uma colheita de agricultura, fez uma colheita do rebanho, e aí ele falou assim, olha, esse ano deu muito, então eu vou destruir o meu celeiro. E eu vou construir outro, maior, para minha alma se fartar. Louco. Hoje ele vem pedir a sua vida e você vai dar o que em troca? Esse que você criou vai dar para quem? Né? Então, essa ganância, diz Ellen White, e ela é o seguinte, o apego ao luxo por parte de todos. Luxo, aí é a paixão. Os prazeres sensuais, paixão. As festas, as bebedeiras estavam prejudicando o físico das pessoas. Leia, 2. Adormecendo e... Ó, para aí. Gente, você tem que ter noção disso aqui. Se você não controla os seus apetites e as suas paixões, a sua sensibilidade espiritual vai adormecendo. E o processo de adormecendo é até a morte. Ontem eu preguei, gravei o áudio, nenhum dos 6 não falou nada. Mas não tem problema não. Ontem eu falei dos ossos secos, Sérgio. Ontem eu botei, foi o poder lá ontem. E eu dei os brados. Não, foi, antes de ontem, foi 2h30 de domingo. E eu dei os brados lá. Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Que está morto! Não tem sensibilidade espiritual. Se a pessoa não tem sensibilidade espiritual, ele não tem a consciência do pecado. É aqui o negócio. Então você precisa ter consciência do pecado. Você precisa ter uma noção do tamanho que é o pecado diante de Deus. Porque senão você vai se apaixonar pelo pecado. Ó. Agora sim, João devia se levantar como o quê? Reformador. Esse é o perfil. João, eu quero que você seja um reformador. Com sua vida de sacrifícios e simplicidade, diz Ellen White, suas roupas, simplicidade de suas roupas, ele se constituía uma repreensão para o excesso de seu tempo. Foi a razão para um anjo vindo do trono do céu ter dado lições sobre o que? Temperança. Pastor, o que é temperança? Temperança é você se abdicar 100% daquilo que não presta e usar equilibradamente aquilo que presta. Não como carne, agora vou comer castanha. Aí senta e come 1 quilo de castanha. Isso não é temperamento, isso não é temperança. Não é? Não, agora eu vou beber suco de uva, porque suco de uva é bom, integral. Aí senta e 3 litros de suco. Pecado do mesmo jeito. Não é? Açaí. Não sei o que é que acontece. Mas é isso. É isso. Entende? Ah, pastor, será que eu vou ter que ser magricelo igual o senhor? O senhor é horrível. Não interessa. Cada um cuida da sua vida. Eu amo ser quem eu sou. Do jeito que eu sou. Não me arrependo.
Mas se você fazer uma pesquisa, você nunca vai ver um gordinho com 90 anos. Depois dos 80, os que sobrevivem é tudo magrinho. Tudo magrinho. Pastor, mas o homem que veio aqui ontem, sexta-feira, com 66 anos, ele era magro. Ele tinha músculo. Até agora eu não preciso pegar peso, tal, não tenho feito academia também, então eu só faço minhas caminhadas. Não preciso de músculo, não vou carregar você nas costas. Ok? O chamado, ele envolve número 1, família. Envolve número 2, o quê? Propósito. Fechando a identidade desse homem. Esse homem é um profeta. Ele é um profeta. O texto aqui é interessante porque Ellen White fala como é que se desenvolve a identidade. Vocês já ouviram isso no curso Transformar? Só estou lembrando você. Ela fala assim, a infância e a juventude são o tempo apropriado para desenvolver o poder do domínio próprio. Vamos ler de novo? 1, 2. A infância e a juventude são o tempo apropriado para desenvolver o poder. Esse poder, domínio próprio, vem por causa da sua identidade, que é o quê? Que é colocada na cabeça da criança de 0 a 7, 7 a 14. Infância e juventude. Olha como é que é perfeito. Hábitos estabelecidos nos primeiros anos de vida são decisivos, diz Ellen White, para determinar se seremos o quê? Qual será a sua identidade? Vitorioso ou fracassado na batalha da vida? A juventude, o tempo de fazer o quê? Plantar. Determina o tipo de colheita para esta vida e para a futura. Pastor, mas eu conheci essa mensagem agora, eu já conheci velho, então nasce de novo. Nicodemos. Né? E não deu de Nicodemo, não, dizendo que você não está entendendo. Nasce de novo. É fácil. Essa semana, sábado à tarde, de sexta para sábado eu fiz uma vigília a noite toda, de manhã eu fui assistir 2 batismos maravilhosos, tão felizes, né? E à tarde eu fui receber uma ser humana lá em casa, com 49 anos. E coisa tava feia. Não é comportora, não é nada, é indicação da indicação da indicação, que descobriu que eu posso resolver algum tipo de problema. Aí veio, Madalena? Aí veio. 5 horas com o ser humano. 5 horas com a pessoa. Pra minha sorte, eu fui buscar ela 2 da tarde, saindo de lá eu fui buscar ela, ela não me atendeu. Aí eu falei com Jesus, Senhor, ela não me atendeu, será que... Ele falou, não, é porque é pra tu dormir um pouco. Aí eu falei, tá bom. Aí fui pra casa, dormi. Aí quando foi 5 horas, ela chegou lá em casa. E começamos a conversar às 5 da tarde, paramos 10 da noite. Só com ela. Pensou? Às 5 horas. É esse tipo de gente, depois dos 40 anos, que precisa de 5 horas. Mas eu amo, eu faço, nem vejo a hora passar. Meu pai é eterno. Eu me preocupo com hora? Não. E aí, falar eu não me preocupo com hora não quer dizer que eu não sou desorganizado. Tô olhando aqui. E aí, gente, a gente fez uma viagem naquele negócio, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. E ali a gente entendeu por que tá assim hoje. O negócio é lá, sempre foi. Aí eu falei para ela, só tem um jeito para a senhora. Adivinha qual é o jeito? Morre e nasce de novo. Aí eu falei para ela, e a gente trabalhou essa linha aí, ó. Agora eu vou te dar uma nova identidade. Isso é difícil na cabeça de alguém depois dos 40. Imagina, irmão. Imagina Nicodemozão com 60. E Cristo falando para ele que tudo que ele viveu até ali não valeu nada. Que agora ele ia dar uma nova vida para ele. Por isso que ele não ficou com Cristo direto na merda.
Nicodemo só foi ser fiel a Cristo depois que Cristo morreu, ressuscitou. Aí que Nicodemos... Não, não tem jeito não. Eu vou ter que morrer mesmo. Aí ele falou, vou morrer de uma vez. Pegou o dinheiro que ele tinha tudinho, deu para todo mundo, ficou sem nada. Começou do zero. Eu nasci. Pastor, mas ainda tem alguma coisa. Olha, corre o risco de Deus tirar tudinho. Né, Antônio? Deus tirar tudinho para você nascer nu. Sem nem roupa no couro. Para tu aprender que é Ele que te sustenta. Hã? Claro! Aí Ellen White vai fechar no último parágrafo, porque a parte 1 termina aqui, ó, antes da educação não convencional. Ela fala assim: preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Agora você vai entender por que eu estou estudando esse livro com você agora, dia 18 de julho de 2023. Ao preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo, João era um representante dos comportores da missão para Amapá. Amém. Dos que preparam um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. É você, irmão, tem que se interessar por isso. Tu é o João. O mundo está entregue à autocondescendência, a erros e mitos por todos os lugares. Todos os que querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, faz o quê? Devem aprender a colocar em prática. Ótimo. Temperança e domínio próprio. Eles devem manter o quê? Seus apetites e paixões sob o controle dos poderes mais elevados da mente. Essa autodisciplina é o que, amigo? Essencial. Se tu quiser desenvolver um poder mental e uma percepção espiritual que nos permite estabelecer e praticar as verdades da palavra de Deus. Ou seja, para você praticar a palavra de Deus, você tem que ter outra cabeça. Você tem que ser outra pessoa. É isso que ela está dizendo aqui. Para que você tenha isso, você tem que ter autodisciplina. Autodisciplina. Eu estou em jejum agora. Não comi nada. As vigílias eu fico em jejum. Às vezes eu tomo um suco, não janto. E fico a noite toda sem comer. Eu preciso de uma percepção. Quando você abarrota o seu estômago, você não tem percepção. Suas percepções é adormecidas. Quando você abarrota o seu estômago, é como se você tomasse... Tem um negócio aí que faz o povo dormir bem rápido. Um anestésico. Quando você come demais, você toma um anestésico espiritual. E aí você não tem percepção. Aí na hora do campo, na hora que a coisa fica feia, e vai ficar, né? Aí você não sabe o que fazer. Tô confuso. E agora? E agora? Diz agora. E agora? Você não desenvolveu a percepção espiritual a vida toda. Quando chegar agora, Deus cruza o braço. Agora então vai, sozinho. Se vira. Aí bate o pânico de todo lado. João Batista não era assim. Amanhã nós vamos analisar como João Batista se preparou. Pastor, eu já posso ler? Leia para facilitar, né? Porque aí eu vou entregando para você algo mais profundo para expandir a sua capacidade. Qual o objetivo essa semana? O objetivo é vários. Um deles, resgatar em você a ideia que você tem um chamado, que a gente esquece muito rápido. Número 2, mostrar para você o nível que Deus quer. Ó, esse aqui é o padrão. Se compare com o padrão. Ah, mas os outros tá vendendo 2 por dia, eu estou vendendo 3. Qual é o teu padrão? Os outros?
Os outros, qual é o teu padrão? Cristo. Cristo vendia para 5.000 por dia. 5.000 pessoas. Que dia que tu vai vender 5.000 kits em um dia? Esse é o padrão. Esse é o padrão. Padrão é lá em cima, gente. Né? Outro objetivo, você entender que você está vivendo agora. Cristo está voltando depois da manhã. E nenhum sacrifício que você fizer para apressar a volta de Jesus vai ser demais. Ah, pastor, mas o sol, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sem desculpa. Toma vergonha na tua cara e vá para a obra. E isso exige, diz Ellen White, uma autodisciplina. Que Deus abençoe você. Que você entenda o que Deus quer para você, para a sua vida. Que você faça uma introspecção. Que você analise se você realmente foi filiado a Deus. Que você analise se realmente você é um templo para a morada do Espírito Santo. Que você analise isso sempre, sempre e sempre. Nunca tire isso diante dos seus olhos. Amanhã nós vamos falar sobre a educação João Batista, como é que é o processo de educação. Hoje o objetivo é só fazer você nascer. De novo, pastor, de novo. Faz bem para a saúde. Se eu fosse tu, eu nascia de novo todo dia, para tu nunca crescer. Porque no dia que tu começar a crescer, começa a empinar o nariz, achar que não depende de Deus, aí o diabo pega você no colo e faz as coisas que ele quiser. Então se mantenha sempre uma criança. Mateus 18, versículo 1 e 2. 2 diz assim, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos ficar em pé? Você que tomou a decisão de fazer parte da família de Deus, né? Ou seja, sempre lembrar da filosofia. Oremos. Amém? Oremos. Querido amado Pai Celestial, o Senhor nos chamou para uma obra incrível. A maior responsabilidade dada a mortais, o Senhor deu a nós. Elias teve uma responsabilidade, nível 1. João Batista, nível 2. Nós estamos no nível 3. A nossa responsabilidade é maior que Elias. E é maior que o próprio João Batista. Porque nós estamos preparando um povo para a vinda do Rei da Glória. Amém. Nós estamos preparando um povo para a vinda do Deus Todo-Poderoso, em que Ele vai vir e não vai ter segunda chance. Quando Ele chegar, acabou. Ou a pessoa está salva ou ela está perdida. Quando João Batista preparou um povo para receber o Messias, ele preparou um povo para receber o arrependimento. Ele preparou um povo para aceitar o reino. Nós preparamos um povo para entrar no reino, porque o reino está pronto. Amém. E ele vai vir, e nós iremos. Amém. Para as nações celestiais. Amém. Abençoe o dia hoje, que cada um testemunhe, cada um pense na atividade que aconteceu aqui, e que eles vão no Espírito, no poder de Deus, do Espírito Santo, seguindo as pegadas de Elias e João Batista. Em nome de Jesus. Amém. Amém.